Fala moçada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje que a gente vai trabalhar na parte de geometria analítica, estudo de retas, a parte 2, estudo de retas, é a respeito da distância de um ponto a uma reta. É um assunto importante, particularmente falando dele, mas ele é um assunto muito usado em outros conceitos de analítica. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com parábola, a gente usa o conceito de distância de ponto a reta. Então fica a minha dica, tá? Quando você pegar uma aula sobre parábola, dá uma voltada na aula de hoje, volte nessa aula para você relembrar o conceito de distância de ponto a reta. É um assunto bem tranquilo. Ele tem uma fórmula um pouco pesada, digamos assim, é uma formulazinha que assusta um pouquinho, mas eu prefiro que você use ela do que fazer o caminho por reta perpendicular. É muito trabalhoso por reta perpendicular. A gente vai fazer assim, ó. A ideia do conceito é a seguinte: você vai ter uma reta, tá? Você vai ter uma reta qualquer, uma reta R, uma reta S, digamos aqui, ó, uma reta R de equação 3x mais 4y menos 2 igual a zero, certo? 3x mais 4y menos 2 igual a zero. Daí eu vou ter um ponto fora dessa reta. Entenda, o fora dessa reta ele pode estar acima da reta ou abaixo da reta, certo? Não importa, ele está fora da reta. Eu vou colocar um ponto fora dela, digamos aqui, um ponto P de coordenadas 2 e 5. Tudo bem? Deixa eu ver, esse ponto não pertence à reta, ele está fora dela. Me interessa calcular a distância desse ponto até essa reta. O que a gente vai fazer? Quer ver? Ó? Quando eu digo para você que eu vou calcular a distância do ponto à reta, eu estou me referindo ao seguinte. Ali, um segmento de reta perpendicular, que eu vou chamar de D, de distância do ponto à reta. Eu vou colocar a fórmula ali no cantinho, primeiro com o intuito de te assustar um pouquinho, depois para ver que ela não é tão feia assim, quer ver? Quando a gente trabalha com distância do ponto à reta, a distância ela vai ser igual. Olha só, a gente coloca um traço de fração. Daí, no numerador, a gente escreve a seguinte situação. AXP mais BYP mais C. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O detalhe importante, como nós estamos falando de geometria analítica, e na geometria analítica nós temos coordenadas negativas, né? Isso pode acarretar numa distância negativa. Daí você vai falar, puxa vida, distância negativa? Por isso que a formulazinha, ela vem junto com o módulo. O módulo traz ela junto ali, ó. O módulo serve para quê? Eliminar o sinal. Nós vamos tentar interpretar essa fórmula da seguinte maneira. Aqui cabe um comentário. Essa fórmula aqui tem mais de 100 anos de existência ela. Se fosse possível cortar, já tinham cortado a raiz com 2, então não dá para fazer isso, não faça isso, por favor. Como que você vai trabalhar? Repare que o numerador dela é a equação da reta em sua forma geral. Eu tenho a equação da reta na minha forma geral, então o que eu vou fazer? Ó, distância vai ser igual. Numerador é a equação da reta em sua forma geral. 3 vezes o x mais 4 vezes o y menos 2. Equação da reta em sua forma geral. Sobre, é claro que eu não vou colocar o igual a zero, sobre a raiz quadrada do coeficiente do x ao quadrado, mais coeficiente do y ao quadrado. Tudo bem? Daí o que eu vou fazer? No lugar do x, no lugar do y, eu coloco as coordenadas do ponto que foi dado. No lugar do x, o x do ponto dado. No lugar do y, o y do ponto dado. Então, 3 vezes o x, que é 2, mais 4 vezes o y, que é 5, menos 2, sobre, ó, dá uma olhada, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25, 5. A distância ela vai ser igual, 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 5, 20, menos 2, sobre 5. Espera lá. 20 mais 6, 26 menos 2. 24 dividido por 5. Pera lá. 5 vezes 4, 20.
para 24, 4, 5 vezes 8, 40. Significa que a distância do ponto à reta vale 4,8 unidades de comprimento. É o que você tem para a distância do ponto à reta. Bem tranquilinho, certo? Trabalhando direto com distância de ponto à reta. O que é importante você perceber também numa situação como essa, porque dificilmente a pergunta vem tão direta assim, dado o ponto, dado a reta, calcule a distância do ponto à reta. Não se iluda com isso. Faremos assim, ó. Eu vou tirar isso aqui e vou te passar um outro conceito para a distância de ponto à reta. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar aqui, te passar uma aplicação disso aqui. Imagina que você tenha uma situação assim. Eu tenho uma circunferência, vou desenhar uma circunferência. Daí eu coloco para você assim, ó. Considere uma circunferência como essa aqui, ó. Considere uma circunferência como essa aqui. Tá? Digamos uma circunferência de centro no ponto 1 e 2. Considere uma circunferência no plano cartesiano, eu estou dando texto para você, tá? Considere uma circunferência no plano cartesiano cujo centro de coordenadas 1 e 2. Uma reta T tangente a essa circunferência, olha o que eu falei para você, uma reta T é tangente à circunferência. Uma reta T, vamos ver, uma reta T de equação 2x mais 3y mais 5 igual a 0. Uma reta T é tangente a essa circunferência de centro no ponto 1 e 2. Calcule a área do círculo delimitado por essa circunferência. Jesus! Calcule a área do círculo, peraí, πr ao quadrado, isso é a área de círculo. Então eu preciso do raio da circunferência. Mas a reta é tangente, né? Eu acabei de falar que a reta é tangente. Propriedade de tangência. Toda reta tangente forma 90 graus com o raio. Toda reta tangente é perpendicular ao raio. Então significa o seguinte, que se eu estender o raio para cá, ó, isso aqui é o raio dela. Aqui eu tenho o raio da bolinha. Vai ser perpendicular à reta tangente. Mas quem é esse raio? Esse raio ele é a distância, olha isso, a distância do ponto à reta. É a distância do ponto à reta vai te fornecer o raio. Então, se eu utilizar a ferramenta da distância do ponto à reta, eu acho o raio. Achando o raio, elevando ao quadrado e multiplicando por π, nós temos a área. É isso que eu acabei de falar para você. É dessa maneira que eles cobram, com esse tipo de manipulaçãozinha. Mas vamos lá fazer. Como é que a gente calcula? Vamos dividir para cá. Ó. Lembre da relação. A relação ela aparenta ser difícil, mas não é. Vou apagar aqui. Moçadinha, ó. A distância, ela vai ser igual. Põe o numerador. Numerador, equação da reta em sua forma geral. 2x mais 3y mais 5 sobre raiz quadrada. Numerador, equação da reta na forma geral. Tá ali. Denominador, soma dos quadrados dos coeficientes de x e y. Então, peraí. Coeficiente de x é 2, 2 ao quadrado. Coeficiente de y é mais 3, 3 ao quadrado. O que está faltando? No lugar do x e do y, as coordenadas do ponto. Então, ó, no lugar do x, o x do ponto. No lugar do x, o x do ponto. No lugar do y, quem que a gente põe? O y do ponto. É só substituir e fazer continha. Vamos ver? O que nós temos ali? 2 vezes o x, que vale 1, mais 3 vezes o y, que vale 2. O y vale 2. Isso mais 5. Divide, pera lá. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado 4. 9 com 4 dá raiz quadrada de 13. Professor, é feio? Não tem problema. A distância, ela vai ser igual. Em cima, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Mais 5. Sobre a raiz quadrada de 13.
Somando, olha aqui, 6 com 5 dá 8, certo? 6 com 5 dá 8, mais aquele 6 com 5 dá 8, 6 com 2 dá 8, mais o 5 dá 13. Sobre a raiz de 13. Ô, professor, racionaliza ali, né? Pode ser, você pode racionalizar, sem problema. Se você for racionalizar, multiplica em cima pela raiz de 13 e multiplica embaixo pela raiz de 13. Ó, nós temos 13 raiz de 13 sobre 13. Manda embora. Vamos pensar um pouquinho? A distância que é igual ao raio que é igual a raiz de 13. Mas espera aí, desde o comecinho eu pedi para você o quê? Eu pedi para você calcular a área do círculo. Então, vamos calcular a área do círculo. A área do círculo, ela vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, certo? Π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que aquele quadrado, aquela raiz, olha lá, manda embora. Então, estamos falando de um círculo de área 13π unidades de área. Sem problema também, sem nenhum probleminha. Também dá pra gente trabalhar dentro desse contexto, tá? Vamos colocar mais um rapidinho? Ó, o que eu posso fazer? Vou apagar aqui. Tentar buscar uma outra ideia que é importante também. Tem uma situação, moçada, que costuma aparecer, né? A gente normalmente fala distância de ponto a reta, ponto a reta, ponto a reta. Aí chega um vestibular e faz isso aqui com você, ó. Olha só. Ele vai lá e põe uma reta V de equação 4x mais 3y mais 15 igual a 0. Daí ele põe uma outra reta aqui embaixo. Opa, põe uma outra reta aqui embaixo. Reta R de equação 4x mais 3y menos 5 igual a 0. E chega lá o vestibular e pede um assunto para você chamado de distância entre retas. Pode aparecer? Sim, pode aparecer. Na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo depois desse, nós vamos falar sobre posição relativa de retas. Na verdade, a gente vai começar com retas paralelas. Daí o que vai acontecer? Eu vou falar para vocês, né, no próximo, mas eu estou adiantando uma coisinha que eu preciso aqui, que as retas paralelas, elas têm o mesmo termo em x, o mesmo termo em y, em termos independentes diferentes. Aí tem um detalhe, existe distância entre retas? Sim, mas, vamos colocar um parênteses, somente entre retas paralelas. Tudo bem? Tem fórmula? Sim, tem fórmula. Como que você faz? A distância entre duas retas paralelas é o módulo da diferença entre os termos independentes, dividido, mesma coisa, pela raiz quadrada do a quadrado mais b quadrado. Olha que moleza isso aqui, ó. Olha que moleza. Módulo, primeiro termo independente, 15. Cuidado, menos o outro vale menos 5. Então, menos que multiplica menos 5 dá mais 5 sobre raiz quadrada, coeficiente de x ao quadrado, mais o de y ao quadrado. Arrumando ali, ó, a distância vai ser igual, numerador dá 20, certo? Denominador, raiz quadrada de 25, que é quanto? 5. A distância entre as retas vai ser igual a 4. Então fica ligado, alguns vestibulares ainda gostam dessa história de distância entre retas. Pode aparecer? Sim, mas, colocamos um parênteses, as retas têm que ser paralelas, senão não existe como você calcular a distância entre elas, a não ser de um ponto de uma até outra reta, tudo bem? Galerinha, fechamos então a conta por aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!